Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Darley Tomás e hoje a gente vai falar sobre a queda, a derrubada, a catástrofe que aconteceram nas ações do Facebook, que agora se chama Meta. Então fica aí porque eu vou explicar para você exatamente o que aconteceu. Cara, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já tira esses 2 segundinhos, se inscreve no canal, deixa aquele like para continuar apoiando a gente e ajudar a gente nesse crescimento inicial. E quando a gente fala de Facebook, muita gente pensa, o Facebook é o novo Orkut. O Facebook vai acabar. Mas não é bem assim, tá? O Facebook é um pouquinho diferente. O Orkut era só o Orkut. Eu vou colocar aí na tela agora a lista de empresas que estão dentro da Meta, né? A Meta é a holding e agora o Facebook virou uma empresa dentro desta holding, que é justamente aquela jogada do Mark Zuckerberg para ganhar espaço no metaverso, porque ele chegou um pouquinho tarde, isso a gente tem que assumir, não tem o que discutir, tá? A primeira empresa dentro da Meta é o Facebook, o segundo é o Messenger, que é o mensageiro ali do Facebook. A gente tem o Instagram, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Oculus, que é aquele óculosão que o pessoal vive na cara com uns punhos assim de realidade virtual. A gente tem um Workplace, que é basicamente um Facebook corporativo, tá? As empresas contratam e ficam ali simplesmente dentro daquela empresa, uma rede social dentro da empresa para as pessoas comunicarem, trocarem ideias e servir também como um canal oficial de comunicação. A gente tem o Portal e a gente tem a Nove. Então só aí, gente, eu citei 8 empresas dentro de uma só. A gente vê que a situação do Facebook é bem diferente do que aconteceu com o Orkut. Então, eu quero que esse vídeo seja o mais simples e o mais direto possível. Eu vou falar exatamente alguns dados para vocês e quando chegar no dado que foi o dado que decepcionou os investidores e fez com que as ações tivessem aquela derrubada, aquela catástrofe total, eu vou parar e comentar para vocês exatamente o motivo disso, beleza? Para ficar mais fácil, gente, eu vou colocar os dados aí na tela. E eu vou ficar no cantinho ali, pequenininho, porque o mais importante são os dados. E eu vou ler esses dados também para não passar nenhum número, nenhuma vírgula errada para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre receita, ok? No quarto trimestre de 2021, o Facebook reportou 33 bilhões 671 milhões de dólares em receita, tá? E no quarto trimestre de 2020, o Facebook tinha reportado 28 bilhões e 78 milhões de dólares, ou seja, um crescimento de 19,94% na comparação anual. Ou seja, em relação ao que o Facebook tinha ganhado no quarto trimestre de 2020, o que ele ganhou no quarto trimestre de 2021, houve um aumento de 19,94%, beleza? Quando a gente fala do ano todo, a receita foi 117 bilhões 929 milhões de dólares. E em 2020 tinha sido de 85 bilhões 965 milhões, ou seja, um aumento de 37,18%. Beleza? Entenderam? Até aí tudo bem, expectativa boa, cresceu mais de 30%, ótimo, não tenho o que falar. O lucro líquido do Facebook no quarto trimestre de 2021 foi de 10 bilhões 285 milhões e a expectativa era de 10 bilhões 789 bilhões. Primeiro ponto, porque os investidores ficaram um pouquinho frustrados, mas não é a cereja do bolo que fez com que toda aquela derrocada acontecesse. No quarto trimestre de 2020 a gente teve uma receita de 11 bilhões 219 milhões. Aí vocês viram que teve uma queda no comparativo, ou seja, menos 8,32%. Porém, o lucro líquido em comparação a 2020 cresceu 35,07%. Tá bom? Ou seja, o Facebook fez mais de 10 bilhões a mais do que tinha feito em 2020. E aí eu vou colocar na tela os numerozinhos aí para vocês acompanharem e não ficarem perdidos. Quando a gente fala do mercado financeiro, a gente também costuma dividir em resultado líquido por ação. Quanto aquela empresa está gerando, né, de resultado líquido por cada ação que tem no mercado. Normalmente essas empresas têm bilhões de ações no mercado, então divide todo o lucro pela quantidade de ações e a gente vai ter exatamente quanto ela lucrou por ação. Beleza? No quarto trimestre de 2021, o esperado, gente, esse aqui é um ponto de atenção, tá? Que também causou a queda enorme nas ações do Facebook, tá? Eu ia falar abrupta, mas não convém, né, gente? Quem é que usa essas palavras hoje em dia? Heranças da faculdade de Direito. A expectativa era de 3,85 dólares, ou seja, 3 dólares e 85 centavos de lucro diluído por ação, ok? E o Facebook reportou 3 dólares e 67 centavos. É isso mesmo, foi por menos de 20 centavos. Não vem ao caso. Não pode ser por causa de 20 centavos. No quarto trimestre de 2020,
foi de 3 dólares e 88 centavos, ou seja, foi maior. Eles esperavam essa quedazinha de 3 centavos de lucro por ação, só que veio muito maior. Veio em 21 centavos, ok? A expectativa era de 3 centavos e aí veio menos 21 centavos. E aí o pessoal já, opa, não tá bom. Essa queda representou 5,41%, beleza? Agora, comparando 2021 com 2020, o lucro líquido anual por ação, tá, foi de 13 dólares e 77 centavos. E em 2020 tinha sido de 10 dólares e 9 centavos, um aumento de 36,47%. Eu tô com um relatório aberto aqui, então por isso que eu tô passando essas coisas para vocês e tô passando esse percentual, e por isso que eu fico às vezes olhando aqui para a tela do computador para passar o mais exato possível para vocês. Agora falando de receita por aplicativos, tá? Teve um aumento no quarto trimestre, foi de 32 bilhões 794 milhões e no quarto trimestre de 2020 tinha sido de 27 bilhões 355 milhões. Até aí quase 20% a mais. E no comparativo anual, né, comparando 2021 com 2020, a gente teve 36,34%, ou seja, cresceu também. Não foi um ponto de atenção, não foi o que levou os investidores a ficarem frustrados com os resultados do Facebook. Na comparação também, o lucro com os aplicativos teve um aumento de quase 50%, quase 45% para ser mais exato. Foi de 44,92%, vou colocar os valores aí na tela também para vocês. E agora, prestem bastante atenção que esse é o ponto. Lembra que eu falei para vocês que o Mark Zuckerberg mudou o nome do Facebook para ganhar o discurso, para ganhar o espaço do metaverso, colocou o nome como Meta, que seria o novo foco da empresa? Então, existe uma área dentro do Facebook com o nome de Reality Labs, que é um laboratório de realidade, que seria, no caso de realidade virtual, que está ligado ao metaverso. E aí, a receita foi de 877 milhões de dólares somente, bem baixo, e teve um crescimento de 22% na comparação, né, entre os trimestres, do quarto trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021. Até aí, ok. O comparativo anual, tá? Teve um aumento de quase 100% na receita. A receita em 2021 foi de 2 bilhões 274 milhões e em 2020 tinha sido de 1 bilhão 139 milhões. Até aí tudo bem, teve um aumento grotesco, enorme. E agora aqui vem a cereja do bolo. Esse é o ponto de atenção que fez com que os investidores não ficassem muito felizes ali com o Facebook também, tá? Ainda vai ter mais um. Eu já citei, né? Esse é o terceiro. Mas foi o seguinte, o prejuízo na comparação anual cresceu 54%, tá? O prejuízo foi de 10 bilhões 193 milhões. É bem expressivo. Ou seja, eles estão queimando todo esse caixa porque eles sabem que eles estão atrás de Microsoft, Roblox, atrás da Nvidia, que, cara, eles estão atrasados. E aí, por isso, eles precisam queimar mais dinheiro. Quando você não tem o tempo, você precisa de mais dinheiro, que é justamente para recuperar esse tempo perdido e se recuperarem. E esse é um ponto de risco. Então aqui, gente, vai o último ponto, tá? Usuários ativos. E esse é o ponto que mexe muito com os investidores. Mexe muito mesmo, porque o Facebook sabe que o TikTok tá chegando. O TikTok ganhou até mesmo do YouTube em tempo de tela no ano passado, já nos resultados divulgados. Ou seja, existe de fato a concorrência, existe de fato alguém que tá ali brigando e que provavelmente vai tomar a ponta em questão de usuários ativos, receita e o que quer que seja. Se o Facebook não agir, pode ser que ele haja? Pode. Mas a gente nunca sabe. Então esse foi o ponto. A empresa está deixando de ser a número 1 de mercado com a chegada do TikTok e aí pode ser que ela perca o posto. Ou seja, menos receita, menos crescimento, menos dinheiro e aí os investidores mais frustrados. Pode ser que isso não aconteça? Pode. Pode ser que aconteça? Pode, é um risco. E quanto mais concorrência, melhor pra gente. Quanto mais opções a gente puder ter, melhor para nós. Então vamos para os números. Os usuários ativos diários foram de 1 bilhão 929 milhões no quarto trimestre, tá? Porém, no terceiro trimestre tinha sido de 1 bilhão 930 milhões diários. E no quarto trimestre de 2020 tinha sido de 1 bilhão 845 milhões. A gente teve uma queda em comparação do terceiro para o quarto trimestre e isso já acendeu ali a luzinha vermelha nos investidores e quem quer que seja que tenha parte no Facebook. E se nós juntarmos todos os apps da empresa, a gente teve 2 bilhões 820 milhões de usuários ativos no quarto trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2020 a gente tinha 2 bilhões 600 milhões. Teve um aumento? Teve. Porém, essa queda entre o terceiro e o quarto trimestre chamou a atenção dos investidores. Está todo
mundo querendo prever já que o TikTok vai passar o Facebook. E aí, com isso, o Facebook perde mercado e aí tem menos dinheiro sendo gerado com as propagandas e da forma que ele ganha dinheiro. E o ponto também é que a gente sabe que as políticas de privacidade do iOS estão apertando bastante, fazendo com que o Facebook gere menos dinheiro, tenha menos acesso aos nossos dados e consiga vender isso da melhor forma possível. Quanto menos qualificados os dados, menor o valor daquilo. Então, esse é o ponto. A gente tem que tomar muito cuidado neste momento e eu comecei a montar a posição no Facebook. Vou continuar até que tenha uma mudança muito brusca ou que a empresa perca todos os fundamentos de geração de caixa, de crescimento. Foi o primeiro resultado ali, talvez seja um ponto de atenção. Vou dar uma pisada no freio, porém não vou deixar de fazer. E com esse vídeo, eu espero que você tenha entendido o que aconteceu. Se inscreve no canal, deixa aquele like, eu espero que você tenha curtido. Valeu demais!